Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast dos Bastidores da Política. Aqui nessa série de entrevistas eu sempre procuro trazer alguém que fez ou faz a história da política aqui em Camaquã. Esta entrevista eu estou trazendo uma pessoa que eu venho trabalhando ela há alguns meses para ela me conceder essa entrevista. Tinha algumas particularidades, ele me pediu um tempo e hoje ele me deu a honra de estar aqui comigo, onde a gente vai ter um bate-papo, onde eu vou perguntar a história dele e também vamos falar de algumas polêmicas. Está aqui hoje comigo um político camaquense de família tradicional na política, natural de Camaquã, casado com 2 filhos, está no seu 2º mandato como vereador, está hoje comigo Everton Martins dos Santos, o Mano Martins. Tudo bom, mano? Tudo bom, Elisandro. Para mim é um prazer, Elisandro, estar aqui com vocês. A gente acompanha já o teu trabalho. Parabéns para vocês por esse belo trabalho que vocês estão fazendo, apresentando personalidades aí do município que a gente fica conhecendo. Hoje eu vim aqui para a comunidade também e os seguidores daqui dessa... Mano, sabe que a gente conversou várias vezes até te convencer tu vir aqui, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue ter eu consigo, sabe que eu tenho muita coisa para te perguntar, mas que a gente consiga ir lá. Mano, eu te conheço já há um bom tempo, até antes da política, tá? Assim, a gente passou a ter assim, mais contato com a política, mas eu já conheci o Mano Martins assim, antes de ser político. Então, mano, eu sempre procuro que as pessoas... Muitas vezes ela conhece o vereador, conhece o político, mas não conhece a história dele. E é isso, eu sempre procuro nas minhas entrevistas começar a trazer. O que eu queria que tu contasse para nós. Eu sei um pouco, assim, por cima um pouco da história da tua família. E eu sei que tu é um cara que teve antes mesmo de entrar para a política, tu teve uma infância que passou alguns percalços. Eu queria que tu contasse isso para nós. Alessandro, a gente foi criado sem pai. Meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e 11 meses e minha irmã tinha um pouco mais, próximo dos 3. E a mãe não casou, a mãe foi sempre seguidora da igreja evangélica, né? E ela nunca casou, sempre respeitou a memória do pai, mas foi com bastante dificuldade, mas ela criou eu e a minha irmã. Acredito que a gente segue muitos conselhos dela até hoje, né? Minha mãezinha que Deus levou, faleceu na quarta-feira e no domingo foi a eleição. Não conseguiu votar em mim na última eleição, a minha mãe. E a gente foi criado para fora ali na Vila Aurora. A gente trabalhou bastante nas olarias, sabe? Trabalhamos até em Camaquã também. Depois a gente vinha de bicicleta todos os dias e voltava. Trabalhei muito tempo na empresa do teu pai mesmo, do Eli mesmo. Foi uma honra trabalhar ali. Empresa que valorizava até hoje, acredito, funcionário, né? E com o tempo, a minha irmã casou, lá nos seus 15 para 16 anos, isso foi em 86 para 87. Ela casou no sábado, a gente na segunda fomos de viagem para Porto Alegre morar e cuidar da Associação de Amparo ao Homem do Interior, do deputado João Osório, que é meu tio, meu padrinho, irmão da mãe. Pois é, só para o pessoal assim, vamos situar, que eu até não... Eu falei no início que tu é de uma família tradicional, na política. Sim. E aí o Mano, ele é sobrinho um dos deputados do passado que mais ajudou Camaquã, que foi o deputado João Osório, que é teu tio, né, mano? Sim. Então, e aí sim, é esse ponto que eu sei que a tua entrada para a política foi através do teu tio, foi indo para Porto Alegre. É isso que eu quero que tu conte para nós. Sim, essa foi a primeira ida nossa, né? A gente fomos eu e a mãe, a gente trabalhou bastante tempo lá na área da saúde, que a mãe cuidava da associação. Eu trabalhei com 15 anos, assinei minha carteira numa firma Alquier, em Porto Alegre, ali perto do viaduto da Elevada da Conceição. Trabalhei um tempo com eles e depois fui para um estágio na Caixa Estadual, na Borges de Medeiros, esquina com Andrade Neves, a matriz da Caixa Estadual naquela época. Ali aprendi bastante coisa. Nos meus 18 anos a gente volta a Camaquã. E ficamos aqui por uma época também, trabalhei bastante por aqui. Estava trabalhando de carpinteiro na Spencer, construindo o prédio da Santa Lúcia, lá do Maurivan, lá naquela empresa deles.
Quando o João Osório chamou, nós morávamos na 7 de setembro, eu e a mãe. Quando o João Osório mandou chamar a mãe, o tio disse para Silvina, irmã dela, irmã do tio, vir buscar a mãe aqui em Camaquã e eu para nós trabalharmos com ele lá. Tava dando uns probleminhas no albergue e o tio precisava que a mãe fosse lá, como a mãe tinha um jeitinho diferente de lidar, né? Uhum. E veio buscar. Naquela época estava morando lá em casa uma semana, 2 ali, a minha irmã e meu cunhado, o Renato Dilma. E a sua filha mais nova, né? Mais velha, né? Naquela época já tinha a Tailine. A Silvina veio buscar. Quando a Silvina veio buscar a mãe explicou para a Silvina que estamos passando por uma fase difícil agora com o Renato e a nega estão aqui, a gente está aqui com eles vieram para Camaquã, o Renato trabalhava no caminhão dele, então fica chato agora a gente deixar eles. A Silvina volta a Porto Alegre e conversa com o tio e explica a situação, que o Renato estava precisando, estava morando com nós, não tinha como de uma hora para outra a gente nos deslocarmos para Porto Alegre. O tio resolve chamar o Renato também para trabalhar. Tá, mano, só assim, ó, só para o pessoal de casa se situar, o seguinte, o Renato que tu tá falando é o Renato Dilma, né? Dilma, casado então, com a minha irmã. Para o pessoal situar, o Mano Martins é de uma família tradicional na política através do João Osório, que é Martins, né? Ferreira Isso. Martins e tu é Martins. Isso. Na verdade, João Osório é irmão Da minha mãe. da tua mãe, né? E o Renato era casado, ou seja, tu é cunhado do Renato. O Renato é casado com a tua irmã, né? Sim. Então tá. Então, na realidade, porque é o seguinte, o Renato nessa época também não tinha nada a ver com política, né? Não, era caminhoneiro, trabalhava com arroz, trabalhava uma época no fumo, transportando fumo para a firma de Santa Cruz lá. E deu um momento dele, da família, que ele veio morar em Camaquã para tentar trabalhar no caminhão. Sim, foi morar com vocês morar e nessa etapa aí que tu tá me contando, ele foi convidado para ir junto com vocês, é isso? Ele foi convidado, porque como a mãe não podia ir no momento, tinha que tentar resolver o problema deles, a Silvina veio com outra proposta para nós, né? Se o Renato queria ir junto, morar em Porto Alegre e trabalhar junto na área da saúde lá. Prontamente aceitou e nós aceitamos e fomos morar lá. Isso foi em 95 para 96, acredito. 94. Ou seja, aí voltou a Porto Alegre tu e a tua mãe? Eu e a minha mãe. Aí foi a minha irmã, meu cunhado. E o Renato e a tua irmã também foram para lá e foram trabalhar com o João Osório. Com o deputado João Osório. Tá. Depois disso a gente trabalhou, eu fui para o gabinete, eu era estagiário lá, eu era boy. Trabalhava na parte de cuidar receber o pessoal que chegava, vereadores, deputados. Sim. A gente tinha que receber na sala, prefeitos. Fizemos um bom trabalho ali, muito bom mesmo. Fazia serviços na rua também com os colegas do gabinete. Onde o Castelo, que era um dos motoristas, logo em seguida pediu para se afastar, se aposentar e foi morar em outro município do interior e o tio me passou para motorista da saúde também. Dali a gente... Só que eu nunca me desliguei de Camaquã. Todas as sextas-feiras a gente estava em Camaquã. Depois fui namorar minha esposa aqui também. Namoramos bastante tempo. E todos os finais de semana aqui. Jogando futebol. E num desses futebol, onde que eu fui entrar na política. Eu fui me ligar em eu participar como pessoa na política, né? Que nós fizemos campanha desde 6 anos de idade, a primeira campanha eleitoral minha, por Nelsinho Geiger, o pai do secretário. Mas assim, ó, uma coisa assim que eu lembro, tá? E tu me ajuda assim, ó. Eu lembro, sim, por outros políticos. Eu era adolescente, tu também era, e eu lembro toda vez que tinha política, a tua mãe era muito lembrada, porque a tua mãe era uma pessoa que arrecadava voto lá no interior. Voto. Pois é, eu sempre lembro que todo mundo o pessoal tinha muito respeito pela tua mãe, que a tua mãe era uma grande fazedora de votos no interior. Não só pela ligação do João Osório, que era irmão dela, mas era pela pessoa dela, que as pessoas, eu sei assim, que a pessoa tinha muito carinho, né, e respeito por ela. E aí nessa época, tu começou a achar que tu dava para política. Com 6 anos a gente foi a primeira campanha que eu lembro, que a gente foi lá pro lado do Banhado do Colégio, nas colônias lá, a mãe tinha a irmã dela, né, que morava lá, a gente fez uma campanha lá. Ali eu aprendi, já dava para sentir como era chegar nas pessoas e o carinho que a mãe tinha, né, era gostoso. E nós estamos num jogo na Santa Alta e o Orlandino, para vocês terem uma ideia, querido Sim. Orlandino, sempre amigo da gente, o Orlandino disse por que eu não ia, né?
com o João Osório, a gente trabalhando lá com a ligação no esporte. Por que eu não ia? E até estava disposto também de trabalhar junto, né? A gente ter um representante do interior, a gente sempre foi ligado aos times de futebol e o carinho também que a gente tem dentro do campo, às vezes dava uma discussão, né? Mas fora disso a gente sempre foi o mesmo humano, né? A mesma pessoa. E eu voltei a Porto Alegre na noite de domingo, né? Chego em casa e comentei com a mãe. Ó, mãe, o Orlandino até que me falou um negócio. A gente sabe que tem razão falando para a mãe que a gente tem uma grande chance mesmo. Um tio, a gente está ligado no esporte, quanto tempo isso até teria um resultado, o que tu acha? Vamos ver por enquanto, né? A gente sempre tinha um parceiro aqui que era do tio também, que era o Ayrton Prestes. Então, a gente ficou aguardando e nos colocando. Mas em que ano era isso? Isso foi em 96 para 97. Tá, mas só um pouquinho. Tá, aí deixa eu me situar. Nessa época, tu não foi candidato a nada. Não. Tá, mas Porque a gente tinha que esperar o Ayrton, porque ele era o parceiro, vamos supor, aqui de Camaquã, naquela época, a ligação que tinha com o gabinete era com Ayrton Prestes. E com a associação do interior, né, que recebia o pessoal do interior, Uhum. a ligação era com o Ayrton. Então a gente tinha não sei se uma hierarquia, sabe como é que eu vou te dizer, a gente tinha o espaço que era dele no momento. A gente e quando é que tu isso. resolveu ir? Aí já veio em 2002, por ali, a gente cogitou em concorrer. Só que aí o meu cunhado disse que ele queria ir, que ele era mais velho, estou preparado. Teu cunhado, o Renato Dilma. Me pediu para mim, para ele, se ele deixasse. Deixa eu ir primeiro, eu estou mais preparado. A gente está lá em casa até, e foi conversado com a mãe, até a minha irmã também, a gente teve um assunto assim, e como eu era meio, sabe, desligado ainda, sabe, dessa parte de... Essa responsabilidade, né, que hoje, graças a Deus, a gente conseguiu... se afastar um pouco de um lado da bebida, a gente não bebe, a gente não se envolve mais em polêmicas, que a gente era meio envolvido com a juventude, né? Então a gente sentou bastante e acho que amadureci, né? Graças a Deus. E eu achei que não era o momento mesmo de o Renato tá liberado para mim, vamos lá, vamos. Então vamos aí concorrer. Nessa época tu não foi, e aí no não caso... Não foi, aí o Renato foi. Aí foi o Renato. Aí a minha família toda trabalhou para ele, abraçou ele, minha esposa também foi assessora dele, uma baita assessora ali na Câmara, fez um bom trabalho mesmo, não é por ela, mas hoje se vocês irem na Chuvisco, vocês vão ver o trabalho que ela faz lá, é muito competente. Ou seja, então a família toda trabalhou para o Renato naquela época. Sim. Trabalhou para eleger o Renato. Tá. Era o nome do João Osório, né? O João Osório que levou ele, que chegou ao cargo de vereador. Sim, na realidade o Renato passou a ser da família do João Osório nessa ida que vocês levaram ele para Porto Alegre, né? E foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso, tá. Então, passou o tempo, o Renato foi eleito, foi reeleito, aumentou a votação, depois no terceiro mandato dele, logo no começo, deu um problema com os vereadores que trabalhavam com a parte de consultas e exames, que foi apontado, né? E acabaram perdendo o mandato deles. Acredito que eles faziam, até prestavam um serviço para a comunidade, mas hoje, dentro da política, não é uma coisa que se aceita, né, hoje. A máquina tem que trabalhar, né, e vocês sabem, toda a comunidade sabe o que aconteceu na época. Acho que na realidade... Não posso julgar ninguém, nem dizer que está certo ou errado. Na realidade, não se pode confundir, por exemplo, eu não posso fazer o bem cometendo um crime. Mais ou menos isso. Entendeu? Então... Explicou. Então não dá para justificar um bem com... Acabou o Renato, Elisandro, se afastando daí da política, né? Por aquele tempo, logo no começo. E eu comecei a me preparar, né? Ou seja, o Renato saiu, abriu uma brecha para ti. Eu já tinha deixado ele concorrer antes de mim, entendeu? Dessa vez agora vamos... Só que me decepcionou muito. Eu fiquei muito triste com ele, porque ele não queria aceitar meu nome, né? E eu disse, mas nós te ajudamos, né? A gente sempre foi parceiro, né? Teu... Tanto que tu vê quantas campanhas a gente fez para ti. Então agora... Sim, mas só um pouquinho. Não entendi essa. Por que não aceitar teu nome? Ele achava que tinha que dar seguimento ao nome dele. E daí a gente mas ele não tinha sido cassado? Não é nesse sentido. Ele queria seguir, vamos supor, acha que o Renato Dilma vai ter um sucessor a ele, vamos dizer assim. Mas sem a minha família não teria Renato Dilma, entendeste? É assim que eu me senti na época muito triste. Nessa época tu quis ser candidato, eu ainda não entendi. Quando tu quis ser candidato, ele já não poderia concorrer. Não. Pois é, mas e aí como é que vai seguir o nome dele se ele não podia concorrer? Mas aí isso é para ele que essa pergunta não é para mim, né? Eu tô falando. Bom, tá. Não é mas eu não entendi, né?
também na época a gente ficou muito triste. Eu conversei na frente da FUBRA com ele, estava eu, a Lisiane, estava meu filho, tentando no carro. E aí disse, vamos lá, Renato, me dá uma mão agora, vamos junto, vamos trabalhar, até tu te liberar nessa parte da justiça aí, a gente volta. Isso do outro lado da rua, na frente da porta da FUBRA. Aí ele disse, mano, eu tenho que ver, porque a gente tem meu nome, né? Aí foi onde eu expliquei para ele, mas o teu nome sempre foi o nosso, do João Osório, foi sempre nós que te ajudamos. Mas ele não me disse não, nem sim, e ficou assim. Aí conversei com outra pessoa que era do partido, uma guria, amiga nossa, sabe, da família, amiga de infância, e até fiquei triste porque ele disse depois para mim que eu tinha abordado essa pessoa, mas eu não abordei, eu fui conversar, tipo um apoiador, se ela apoiava nós antes, continuaria apoiando. Aí eu vi que tinha alguma coisa estranha, né? Quando a gente chega na convenção para escolher os números, ali que foi a decepção maior, entendeu? Ali onde machucou muito, quando tu vai dar o nome de candidato. Aí tava meu sobrinho lá, hoje o vice-prefeito. Aí a gente ouviu quando ele pediu o número do pai dele. Aí caiu a ficha, né? Mas aí eu não desisti, a gente estava decidido, né? E continuamos. E graças a Deus chegamos na cadeira de vereador. Agora, com a tua fala, eu tô pegando alguma coisa seguinte. Tá, claro, na tua primeira eleição, sim, 2016. A primeira vez que tu concorreu, tu já te elegeu. Sim. E eu lembro, tu concorreu junto com teu sobrinho, que foi o Abner, né? Que eu até então não tinha entendido por que se vocês eram na mesma base eleitoral, por que tinha se lançado os dois juntos, entendeu? Ou seja, concorriam dentro da mesma base eleitoral. Então, na realidade, foi isso. O Renato quis seguir, quer dizer, não quis dar o espaço para ti e quis seguir com o nome dele, colocando o filho dele. É, uma coisa chata, sabe, da gente ficar comentando e falando, mas, tipo, para mim me machucou bastante, deixou a gente muito triste, né? A gente sabe que a gente lutou bastante por ele, né? Na hora que precisava da força dele, ele não reconheceu e eu fiquei triste com isso. Mas a política é isso, né? De espaços, ele achou que tinha dele. Mas aí o resultado disso foi que tu te elegeu na época. Me elegi, 672 votos. E até depois na tua segunda eleição, tu teve, acho que o único vereador que aumentou a votação, né? O único no mandato, né? No mandato, No sim. mandato. O vereador Mazinho aumentou também a votação dele, mas ele usou a máquina. Ele trabalhou na iluminação pública, foram também perder o mandato no final ali. Então ele usou a máquina. Não estava no mandato. Eu, dentro do meu mandato só de vereador, os 4 anos, é o único que aumentou quase 200 votos na eleição passada. Sou muito grato à comunidade. Então, na realidade, ali, agora eu entendi por que na época concorreu o Abner e concorreu o Tu junto, que eu não entendi porque que a família optou por botar dois concorrentes a disputar os mesmos votos, né? Não é que a família colocou ele. Sim, o Renato optou por botar o filho. Automaticamente foi. Depois seguiu algumas coisas no futuro, né? A gente continuou. Como é que eu vou te explicar para ficar bem colocado para a comunidade? A gente reeleito ficou uma coisa meio chata dentro do partido, né? A gente tentou trabalhar de outra forma, né? No meu mandato de vereador, tentando trabalhar junto no governo. Tu lembra no começo que foi polêmico, né? Mano, na realidade é o seguinte, nós fizemos aqui blocos de 20 minutos, já está estourando o nosso tempo e eu vi o teu gancho aí, ó, e é uma parte que eu quero falar muito, que é o seguinte, que depois dessa etapa aqui que tu te elegeu, onde tu concorreu com teu próprio sobrinho ali, que é o Abner, que hoje é o vice-prefeito, tu entrou no mandato e o Renato, claro, fazia parte do partido, vocês estavam todos dentro do mesmo partido. E aí eu lembro que teve alguns percalços no meio, no andar dessa carroça aí, mas aí a gente vai falar nesse segundo bloco para dar tempo, que eu sei que é bastante coisa para nós falar. Então, pessoal, a gente volta daqui a pouco com esse bate-papo aqui com Mano Martins. Até mais. Olá pessoal, aqui é o Elisandro Sperbi e eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, Ideia TV Web.
também para acompanharem o podcast dos Bastidores da Política, onde eu entrevisto pessoas que fazem ou fizeram parte da história política de Camaquã e região. Entrevistas sempre com opinião, curiosidades e fatos que ficaram escondidinhos nos bastidores da política. Venha para a Ideia TV, aqui a gente se conecta com você. Olá pessoal, estamos de volta para mais um bloco aqui do podcast dos Bastidores da Política. Comigo aqui, batendo um papo, o Mano Martins. Mano, a gente falou no primeiro bloco da como tu entrou para a política e até onde tu veio a tua primeira candidatura e tu te elegeu pelo MDB, né? E aí, mano, eu agora vou começar a te perguntar algumas coisas, talvez não cronologicamente não seja bem as datas, mas eu lembro que tu já entrou com uma polêmica, o vereador novo, recém-eleito, tu já entrou com uma polêmica, porque uma mídia local chegou a estampar a tua foto como presidente do Legislativo no primeiro mandato, presidente legislativo, entendeu? E acabou depois não sendo. E aí teve um episódio, entendeu? Que a maioria, tanto que a gente quer, bastidores da política, é para te contar aquelas coisas que não vêm a público. E aí teve um episódio que sempre dá o que falar, que é o episódio da mesa, que é escolher o presidente do Legislativo e a mesa diretora que vai comandar o próximo ano. E aí o seguinte, aí teve um episódio que eu acho que, posso estar errado, mas eu acho que é o que gerou o ódio do Vinícius Araújo até hoje em ti, que, pelo que eu sei, talvez a minha versão não seja correta, e é onde eu vou te perguntar, eu lembro que o Vinícius Araújo, quando tu desistiu de concorrer ao presidente, estava eleito até como a mídia chegou a dizer, né? 9 votos parece que nós tínhamos. Ali. E aí o seguinte, tu abriu mão pro Claudinho na época, né? Sim. Só que eu lembro que no dia da votação o candidato era Vinícius Araújo e tu não votou no Vinícius. E aí, por isso, o Vinícius Araújo, eu acho que até hoje ele te persegue. Mas é impressão minha. Conta como é que foi isso para nós. Até eu estava aquela eleição de 2016, foi o último dia do mês, o último dia 31 era um sábado, o dia 1º era no domingo. E eu tinha bastante visita lá em casa, estava com os preparativos ali para a virada do ano, e saiu minha foto. Aí até a Lisiane mostrou uma fotinho minha, não lembro qual é o meio de comunicação que nós tínhamos naquela época, a rede social, saiu a minha foto, novo presidente legislativo. Mas eu não estava tranquilo, sabe, quando eu acabei de ser eleito, sabe? Tu pegar uma responsabilidade de ser presidente, isso é muito sério, é muita responsabilidade para mim, eleito para mim, com um mandato por 4 anos ali, tu já entrar com pouca experiência e querer ser o presidente do Legislativo sem tu decorar direito, às vezes, as regras que nós temos e o próprio regimento nosso, né? Então tinha algumas coisas que a gente não estava muito por dentro. Eu pensei, eu acho que é um desrespeito, né? Eu queria uma responsabilidade tão grande e acho que não estava muito preparado. E abri mão, liguei pro Claudinho. Disse pro Claudinho, eu tô preocupado, acho que não tô me sentindo preparado para ser o presidente. Fui humilde e pedi pro Claudinho, se tu não quer botar teu nome no meu lugar, nós tínhamos os votos certos para ganhar a presidência. Tinha um voto a mais, nós tinha 9 votos. Aí o Claudinho disse, pode ser, mas por que tu não vai? Eu disse, não, cara, eu não sei direito. Ainda tem a parte de microfones, nem tivemos tempo ainda de conhecer essa parte lá dentro da Câmara, e é muita coisa ainda, muita responsabilidade para mim, e eu tenho que honrar meus votos, eu tenho que honrar a comunidade camaquense, e não vou ir para lá querer me aparecer. E ele entendeu. Cheguei no domingo, na hora da sessão, o que eu descubro? O Clayton Silva, que também eleito pela primeira vez, pelo primeiro mandato comigo, do meu lado, perguntou para mim, sabe quem é o candidato na chapa para presidente? Eu disse, o Claudinho. Disse, não. Eu disse, sim, o Claudinho. Falei com ele ontem de noite. Não, já está feita a chapa, é o Vinícius. Disse, não pode. Ou seja, na madrugada o Vinícius articulou e tirou o Claudinho e botou ele. Eu não sei se articulou, eu não sei se é ódio também, não estou dizendo que ele sente ódio por mim. A gente tem rivalidades, eu acho, na política ali, né?
E é meio pesado, às vezes, da parte que a gente vem recebendo, mas não vem ao caso agora. Aí eu disse pro Coisa, ué, mas não pode, né? Disse pro professor Clayton, meu colega, disse, cara, não tem meu voto, então, porque eu acho que é uma falta de respeito não falar para mim, né? Esse tipo de colega é esse, falei. Aí o Clayton estralou os olhos para mim, né? Não acreditou, mas eu disse, não tem. Aí o Claudinho veio falar comigo, eu disse, não, Cláudio, eu disse que era tu, e se não foi tu, por que vocês não me ligaram, não me avisaram? Eu não sou vereador, eu tô aqui para quê? Por que não me avisou? Não vai ter meu voto. Falei que não ia ter, é uma falta de respeito, se não precisa me dizer que foi trocado, não precisa do meu voto também. Subiu toda a cúpula do MDB lá para cima, até me indispôs um pouco com o seu João me ofendeu ali, disse que eu era moleque, sabe? Eu disse, não sou moleque, seu João, o senhor me respeita porque eu tô aqui dentro do plenário, sabe? Eu fui eleito para estar aqui, o senhor lá fora pode me dizer o que o senhor quiser, o senhor tem mais idade que eu, mas aqui o senhor vai me respeitar, pedi para ele. Eu não vou votar por isso, isso e isso. Ele não me falou, então não tem meu voto. Que o Vinícius é o seguinte, com a saída do Ludigero, né? O Ludigero faleceu, não estava mais no partido, o Vinícius acostumou botar canga em todo mundo que entrasse. Contigo, foi botar o Zarrei e não aceitou o Zarrei. Eu acho que, sei lá, com todo respeito ao Leomar Bueira e o Claitinho, entendeu que foram vereadores, colega do Vinícius, mas eu sou diferente deles, eu acho. Não por nada, eu sou assim, a natureza minha, da minha família. Sempre baixaram a guarda pro Vinícius. Minha família sempre foi assim. O tio, olha, se vocês olharem os debates do João Osório no Legislativo da Assembleia, vocês vão ver como é que ele era. Sempre foi, não é isso que eu imito, não, é natural, é assim, eu não tento forcejar, fazer força. Pode ver que até eu falo, tudo é natural, eu não falo nada que não seja... Tá, mas aí no fim o resultado disso foi que tu não votou no Vinícius, né? Não votei. E na época acabaram elegendo o Paulinho. E aí deu os 9 votos também, o Paulinho acabou se elegendo com 9 votos. Elegeram o Paulinho, que até então estava ali meio que foi eleito com o apoio da base do governo, né? Sim. E aí a gente acabou ficando base do governo. Pois é, isso é uma coisa assim, interessante até para o pessoal se situar. O Mano era MDB, mas o Mano teve um convite para fazer parte do governo, independente do MDB, né? Independente do MDB. Foi tu como vereador, te convidaram tu, não foi convidado o MDB. Foi convidado 2 vereadores, né? Sim, foi tu e o Claudinho, né? Isso. Só que daí o Claudinho não, acho que com a votação ali, o PMDB naquela época pressionou ele, e ele acabou ficando com o Vinícius lá, com a outra ala. Ou seja, dentro do MDB. O Vinícius não entrou, ou seja, tu fez parte da base e o Vinícius não entrou para a base. Entendeu? Não era muito. E até final do ano, até a cassação, batia direto no governo Ivo. Entendeu? O posicionamento. Isso aí é um... não, mas tem as gravações dele, isso aí ninguém disse, tem as gravações dele. Ainda essa semana, num comentário, ainda botei um áudio dele que ele acha que se apaga, mas o que fica gravado tem coisa. Bom, mas tudo bem. Aí tu foi base do governo. Sim. Só que eu lembro que tu foi base do... Inclusive, eu achei, não te cortando, Alexandre, eu achei, como tu é um vereador que a gente quer trabalhar pela comunidade... eu não gosto de ranço, né? Eu não gostava de sair com essa parte de dizer, eu vou criticar. Não era isso. Eu quis trabalhar mesmo. Eu quis pedir para trollar uma estrada que eu conseguisse. Eu queria arrumar um bueiro, conseguisse. Eu queria uma troca de lâmpada, eu queria conseguir. E isso tu consegue sendo parceiro de todos. Não de governo, não de prefeito. Sendo parceiro, amigo. Sim. Mas não foi isso que eu vi. A política é bem diferente disso. Na realidade, eu vou dizer uma coisa. Eu fui um que te critiquei por tu ter entrado para a base do governo. Porque é o seguinte, mano. Quando tu entrou para a base do governo, eu lembro, acho que logo em seguida, eu acho que tua esposa foi... Não, aí foi quando o MDB entrou. Hã? Foi quando o MDB foi entrou. Quando o MDB? Não. Isso. Mas, por exemplo, saiu aquele negócio, o vereador tem CC na prefeitura e tal, e eu disse assim, poxa, eu não gosto desse negócio do vereador não ter a liberdade dele para votar para segurar teus cargos, tá? E eu te critiquei, porque assim, o Mano Martins agora atrelou o voto dele aos cargos que ele tem na prefeitura. Mas aí... Não foi mesmo. Não, tudo bem, mas eu estou te dizendo a minha análise quando eu te critiquei.
Aí, no andar da carroça, eu acho que menos de 3 meses de governo, tu empinou a carroça com o prefeito. Não é empinou. Não sei se é para mim te responder. Não, eu tô falando do meu jeito, né? Eu tenho meu jeito de pergunta, falar. né, se tu já quer Eu tenho meu jeito de falar. Mas eu lembro que é o seguinte, nós tínhamos a primeira votação polêmica que houve, e era uma votação que era as RPVs e que atingia em cheio o funcionalismo público, que tu pode até dizer o contrário, vou te dizer o que eu entendi. Como acontece hoje. O prefeito disse, vocês votem assim. E aí tu não votou. A gente era nos 9 vereadores, se não me engano. Inclusive o Marcelinho. Marcelinho foi o Delfine, Paulinho Bicicleta, nós todos éramos base do governo. Sim. Só que veio, e eu fui eleito trabalhando muito tempo, né? Fui colega até do Rodrigo, nós trabalhamos na assistência social lá, na ação social, trabalhamos na saúde, trabalhei na infraestrutura. Então eu tinha uma relação muito próxima do funcionalismo e tenho até hoje. Eu defendo com unhas e dentes o funcionalismo público, porque o salário é muito defasado, eles são muito judiados hoje. Não temos tempo para falar sobre isso, mas hoje, se um deles se machucarem, eles ganham menos do que o mínimo. Então, isso é muito grave. A gente tem que tentar corrigir isso. Então, eu lutei muito. Só que o prefeito veio com as RPVs, que era para tirar de 30 salários para 10 salários, acho que era naquela época, ou para 15. Sim. E eu disse que não, eu não posso fazer isso. Eu fui eleito por eles. Isso aí é que nem tu virar o coxo, é que nem tu... sabe, fazer uma maldade para a pessoa que confiou em ti. Isso eu não posso fazer, prefeito. Disse, não, vereador, o senhor vai, ele disse. Não vou. Aí disse, vereador, nós somos parte desse governo, mas o senhor até tem voto sobrando, o senhor não vai precisar do meu. Disse, não, mas é uma honra ter teu voto. Disse, mas não vai ter meu voto, não tem como ter meu voto, que é uma traição, isso é uma traição para mim. Olha para o senhor, tem que olhar. E ele não achou certo e aí rompeu comigo, né? Já ficamos dali para frente, já não ficou mais aquela relação, já não tinha mais bem recebido na prefeitura, já não ia também, não procurava. E logo aí já saiu o Marcelo, e logo em seguida já saiu o Paulinho, e o Delfine também rompeu. Na realidade, seguiram ali, até o pessoal de casa saber o seguinte, por que eu sempre critico, até alguns têm um entendimento que dizem assim, o que tem o vereador ter os cargos dentro da prefeitura? O que eu critico é que o vereador, no momento que tem cargos, se ele tem medo de perder o cargo, ele vota para manter o cargo. No teu caso, eu até te critiquei no início por ter entrado para a base do governo e ter cargo na prefeitura, que tu chegou na hora que tu tinha que votar contra as tuas convicções, tu pegou e disse, não vou trair meu eleitor, não vou trair minhas convicções, e votou pelo que achava que é certo, acabou se desvinculando da base do governo, e eu lembro que saiu nas mídias, entendeu? Inclusive tem gravado em vídeo o prefeito dizendo, vou mandar embora os cargos desses CCs, porque CCs tem que ser, entendeu? Uma mão lava a outra, palavras do prefeito, uma mão lava a outra. Se eu dou cargo aqui, tem que votar o que eu quero lá. Coisa que a gente viu essa semana na votação da queda dos 10 minutos de tolerância do rotativo. Que, por mais que a base tenha se justificado, votou porque o prefeito queria. Inclusive, hoje o vereador, lá o Márcio, foi na acústica lá e falou algo assim. Ou seja, eu tenho certeza, eu conheço o Márcio, eu tenho certeza que o Márcio votou contra a vontade. Desculpe, Márcio, até se tu me ouvir aí, mas eu sei, pela tua fala na acústica hoje, quando tu justificou, mas disseram para nós que disseram para nós que a empresa do rotativo ia acabar o rotativo se nós não votasse assim. Ou seja, quem disse para nós? Foi o governo, o prefeito que te disse. E eu tenho certeza que com essa tua justificativa, tu está justificando aquilo que eu sei que tu votou contra a tua vontade, que eu conheço o tipo de pessoa que tu é. Então, para mim, tu simplesmente obedeceu a política, né? Mas eu sei que eu não concordo contigo, mas não estou assim, te criticando de uma maneira pejorativa, porque eu sei que a política é assim. Bom, mas vamos lá, mano. E aí tu desceu da base do governo, entendeu? Saiu da base do governo. E aí, quando é que começou essa história de o governo perseguiu o Mano Martins? Porque vem de tempo, né? Ele já sempre foi, depois disso, já umas coisinhas, sabe, difícil de conversar até com funcionários tinha
começam a ter receio de falar. Mas começou de verdade mesmo quando o MDB entrou no governo e a gente tentou trabalhar junto e acabou logo em seguida o rompimento de novo com a parte do governo por algumas coisas que a gente não concordava ali, que ficou meio difícil, né, depois da entrada do MDB. A entrada do MDB foi escolhido 3 secretarias para entregar para o MDB, e dessas 3 secretarias que foram escolhidas, e tinha um adjunto também, se não me engano, né? Tinha um adjunto também, dessas 3 secretarias, a indicação de um dos nomes que tinha era da minha esposa. E a minha esposa, que a gente não gosta de vincular, como que tu vai vincular? Tu sabe, parece que tu tá sempre preso a alguma coisa, né? Porque tu tem que te cuidar por 2. Eu sempre disse para ela, sabe, para a turma nossa, pô, tem que se cuidar por 2. Como é que eu vou... Eu já tenho meu mandato, eu tenho que trabalhar correto sempre, né? É isso, a política tem que ser assim, queira ou não queira, tem que trabalhar. Agora tem mais uma mulher, mais uma pessoa da minha família que também vai estar na vitrine, né? Mas o MDB não tinha, vamos supor, outro nome de momento, concurso que tivesse, vamos supor, um curso superior, Sim. E nem ela, na assistência social, que era uma das pastas que o prefeito tinha entregado para o MDB, que era a Secretaria de Desenvolvimento Social, onde a Lisiane tinha 3 currículos, né? Foi enviado para ele. Um suplente de vereador, um ex-secretário e o da Lisiane. Sim. Na hora foi o da Lisiane. Então, a gente conversou bastante e tudo. Ela também não é muito de estar se envolvendo nessas coisas. Foi muito difícil para ela aceitar, mas ela aceitou. Me arrependo hoje. E ela já era servidora lá na Chuvisca? Já, ela ganhou uma cedência de lá do prefeito para vir a Camaquã, onde ela fez um baita trabalho, ela trabalhou muito bem, ela é técnica, ela sabe trabalhar. Tu conheceu, acho que tu conviveu. Sim. Conviveu por tu ver o trabalho que ela fez ali, competente, uma guria espetacular o trabalho dela. Ela sabe o que faz. Mas passou, acho que 11 meses, a gente tinha muitas coisinhas que a gente ouvia, sabe? Vereador não pode estar indo em secretaria. Pô, não é porque disso a gente tem que é fiscal, né? Tu tem que representar o povo, tu tem que ir na saúde, tu tem que... Então, começou umas coisas que a gente não gostava de ouvir. Pô, tu só serve para te votar lá na Câmara quando te mandam, vamos supor assim, a gente começa a ver uma coisa feia. Eu acho que sempre existe umas coisas parecidas na política, mas existe um respeito. Eu não vou criticar Molon nem João Carlos, sabe? Eles tinham o sistema de trabalhar, mas parecia que era gostoso de trabalhar mesmo assim com eles. Era bom, a gente se sentia bem, se sentia prazer de fazer a política. Eu não sinto prazer de fazer a política quando a gente está pressionado ou obrigado, que nem a gente vem vivendo muito tempo já. Aliás, que fui cair justo nos 2 mandatos meus, nos governos do prefeito atual, que eu não concordo com as coisas dele. Uhum. Eu queria ter a experiência de trabalhar com outro prefeito, com Hermes, com João Carlos, com Molon, com José Cândido, sabe? Sei lá, saber um pouco da diferença de como é trabalhar com o prefeito Ivo. Mas o MDB ficou, e aí teve a polêmica nossa lá na Câmara também, né? Que tinha que era para ser votado? Projeto tem. Era um projeto meu. Eu coloquei um projeto que gera um número, uma senha, para a pessoa que vai fazer exames de alta complexidade. Eu lembro disso, comemorei muito esse projeto, porque é uma coisa que eu há muito tempo queria que acontecesse, né? Fila das consultas. Me ajuda a fiscalizar, me ajuda a cobrar. Tem várias denúncias e não está sendo a lei cumprida. Olha quantos anos ele foi. Ele foi aprovado, né? Claro, é lei no município, mas não está sendo cumprido. Boa. Então, o que aconteceu? A gente, criando esse projeto é assim, hoje tu tem em torno de 2 anos e meio, a pessoa fica aguardando na fila. Até mais já ficou gente aguardando na fila. Quando tu... Dá esse microfone pro mano ali e pra casa dele. Quando tu vai pra fila, quando tu aguarda na fila, é mais de 2 anos. Pô, tu tem um exame, vamos supor, vou dar um exemplo, uma tomografia, uma ressonância, uma endoscopia, uma colonoscopia, exames de alta complexidade, exames próximo dos R$1.000. Tem pessoas que não têm essa condição de pagar esse exame.
gerando um número, uma senha pelo número do cartão SUS. A partir do momento que tu pega a tua requisição do exame e entrega no balcão do SUS, vai gerar um número. Aquele jeitinho brasileiro, aquela coisa que vereadores perderam o mandato, Alessandro, não vai acontecer mais. Tipo, hoje a gente escuta pelos bastidores aí que tem alguns exames e algumas consultas que acabam sendo passado na frente. A gente escuta, eu sei de pessoas, amigo meu que foi na minha sala e disse, eu pedi o exame e na quarta-feira eu peguei a requisição do exame, na quinta eu ganhei o exame. Só deram a rúbrica lá. Então, eu tenho, não é tenho 10, 20 pessoas. Quem me ouvir aqui vai lembrar e vai saber que já teve, muitas vezes, um visto lá para poder ganhar o exame. Mano. Só que aquela pessoa, Elisandro, que está lá na fila, aquela pessoa vai acabar não tendo tempo de descobrir um tumor, não vai ter tempo de descobrir a doença grave e vai acabar morrendo. E isso não pode. Então, esse projeto foi para isso. Mas o prefeito mandou retirar. Porque isso é uma fábrica de voto. Então, isso aí foi uma outra coisa que deu estranho. Está estourando nosso tempo, nós vamos seguir esse assunto no próximo bloco. E eu vou te perguntar uma coisa seguinte, que aí durante além do governo também te perseguir aí, depois tu teve um problema dentro do MDB, mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Então daqui a pouco a gente volta com mais um bloco com Mano Martins. Olá pessoal, aqui é o Elisandro Sperbi e eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube, Ideia TV Web. Também para acompanhar aos finais de semana o meu comentário semanal sobre os bastidores da política, onde eu comento aquilo que as rádios e os blogs locais não comentam ou não pode comentar. Te trago muita informação e também muita treta que fica escondidinha nos bastidores da política. Venha para a Ideia TV, aqui a gente se conecta com você. Estamos de volta com o terceiro bloco dessa entrevista com o Mano Martins. Mano, nós estava no segundo bloco, a gente terminou, estava falando, paramos bem ali, aonde deu aquele episódio que o governo pediu para ti retirar uma lei que tu estava tentando aprovar e como aprovou, né? Aprovou a lei. Que é a lei que obrigava manterem uma senha, um número de senha, um número de senha para manter a fila das consultas na saúde, né? Sim. É um projeto que eu comemorei muito, é o seguinte, e não está sendo cumprida essa lei, né? Não. Pois é, isso aí é uma coisa que nós vamos ter que ver como resolver essa lei, até porque hoje tem uns bairros aí que tem prioridade, tem um bairro que tem prioridade para as consultas, a gente sabe aí, né? Entendeu? Então a gente de repente vai dar uma olhada nisso. Mas e aí? Tá. Aí pediram para te retirar e tu não retirou, deu mais um estresse, né? Aí o prefeito falou comigo, pediu, conversou bastante, se não era interessante, né, pro governo, e eu disse que não tinha como. Como é que eu vou me explicar hoje para a comunidade? Como é que eu vou explicar com um projeto tão importante desse? Que eu retirei, que eu não deixei prosseguir. Tá, mano, mas só um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta agora aí fora da curva aí, ó. Não é um projeto interessante para o governo, por quê? Eu não posso estar... Para mim, como vereador, fica uma coisa meio chata, ele não está aqui para se defender também, não ter o contraponto. Mas, cara, eu acho que um secretário tem... Tanto que são sempre mais votados, né? Ou seja, não vou botar palavras na tua boca, vou falar as minhas, tá? Ou seja, a saúde é uma máquina de votos, isso a política sabe. Ou seja, se tiver uma fila das consultas, não tem um jeitinho brasileiro, né? Se tu procurar os ex-secretários da saúde que concorreram, sempre são os mais votados. O atual secretário da saúde é o mais votado. Então, a gente sabe que existe formas de tu trabalhar como numa secretaria que às vezes acaba te trazendo voto, né? Então, o projeto a gente tenta que não aconteça nunca algum tipo de coisa assim que desfavoreça aquela pessoa que está necessitada ali e o outro que não esperou a fila e simplesmente veio e se inscreveu.
e passou na frente de vários, que não acontece, vocês estão me ouvindo, sabem o que eu estou falando, eu não estou contando história aqui. É muita gente. Na realidade, o pessoal entender o seguinte, né? Fura fila da saúde acontece em tudo que é município, acontece demais, tá? E o fura fila da saúde, às vezes as pessoas dizem assim, mas o que tem? Conseguir uma consulta pro fulano. Uma outra pessoa pode morrer. Só que tem o seguinte, né? Se essa fila, tem gente que a fila é tão furada que muitas vezes tem pessoas que era para consultar em 4 meses. Em 4 meses passa 2 anos e 6 meses. 2 anos, como já teve caso de 2 anos esperando. 2 anos e 6 meses hoje que está aguardando uma pessoa para fazer então, um exame. Então a pessoa espera, pois é. Essa pessoa começa, tanta gente passa na frente. Uma colonoscopia, uma endoscopia, uma tomografia da cabeça. Tu vai descobrir tua dor de cabeça, se Deus o livre que apareça um tumor em algum setor, algum lugar do corpo, tu consegue descobrir. A partir do momento que tu demorou para fazer esse exame por sobrecarregar a fila, tu pode não ter chance, né? É normal no Brasil, tá? É normal no Brasil Sim. acontecer da pessoa sair, chamar a pessoa para o exame e ela já ter partido dessa para outra. Vários, né? Isso é coisas do Brasil, tá? Mas tudo bem. Aí, claro, tu, mais uma vez, tu vota por tuas convicções, ou seja... Não voto não, eu não retirei o projeto. Tu não retirou, mas, por exemplo, tu mantém as tuas convicções, entendeu? Tu manteve as tuas convicções e o governo não aceita isso, trata isso como uma traição ao governo. E exonerou a secretária da Assistência Social. E aí foi quando saiu a tua... Foi aí quando saiu a tua esposa, foi exonerada por causa disso. Porque não obedecia às ordens... Por não ter obedecido às ordens. Bom, partido. Aí o MDB comprou a briga daí, entendeste? Aí entrou o pedido de expulsão contra mim. Bom. Aí nós vamos falar num ponto que eu gostaria muito de saber o seguinte. Tu foi um cara... Aí me ajuda a encaixar o que eu sei na cronologia dessa história aí. Ó. Eu lembro que tu estava arrecadando um monte de gente para entrar para o MDB. Eu lembro, tinha conhecido... Foi após. Quando eles começaram a cogitar que iriam entrar com pedido de expulsão, com processo de expulsão contra mim, a gente começou a ir nos conhecidos e parentes, amigos, pessoas que têm afinidades no partido, tanto que está ali 143 filiados, 243 filiados, todos com afinidades no partido, eleitores do Mendes, do João Osório, eleitores de Ayrton, de Molon, do MDB. Pode procurar os nomes que vocês vão ver que são pessoas eleitoras nossas. Então a gente não tentou migrar ninguém de outro partido. Tá, não, só um pouquinho aqui para o pessoal de casa entender o seguinte, tá? Para nós puxar esse fio certo aí, ó. Com essa tua, por exemplo, como tu não retirou esse projeto, a tua esposa também foi exonerada, porque era um dos cargos do MDB, né? Isso, uma das secretarias. O MDB comprou as dores contra ti também. E aí eu lembro que estava fazendo de tudo para te expulsar do partido. Era isso, né? Sim. Nessa aí, o Sartori, ex-governador, tinha perdido a eleição para o atual governador, e o nosso presidente do partido, que era o Nelsinho Geiger Filho, o Nelsinho estava no Detran. Sim. E estava sendo exonerado, estava para sair a qualquer momento. Foi na época que a Elisiane estava saindo. E houve, pelo que deu para entender, alguma parceria ali com o governo Ivo, com o prefeito Ivo, tipo, se vai assumir uma secretaria, porque ele é advogado, ele é um cara bem... Ele sabe que cuidar de uma pasta que nem não posso criticar dessa parte dele. Mas acabou o MDB entrando com um processo de expulsão contra mim e o Nelsinho assumir uma secretaria, depois que perdeu o emprego dele no Estado. Então ficou uma coisa meio desconfiada ali, sabe? Uma coisa meio que não soou muito bem para nós, né? Para alguma parte do MDB e da família. Sim, mas tu acha que tem a ver essa vinda do Nelsinho com o teu pedido de expulsão ou não? Os rumores que existiam na época, né? Que a gente escuta, rumores, né? Tá. Então a gente ficou muito triste com o partido, triste com o MDB, porque o MDB é da família, né? O MDB... Sim, vocês eram tradicionais no MDB, né? Não é só tradicionais, o MDB foi MDB em Camaquã porque o João Osório foi deputado natural de Camaquã e trouxe Mendes Ribeiro para Camaquã. Aí MDB veio para o cenário. Então, era uma falta de respeito e eu não tinha feito nada de errado para o MDB entrar contra mim. Por que vai exonerar? Aí qual foi o motivo que eles botaram na alegação de expulsão? Eu não seguia as ideologias do partido, que eu não
O processo está lá, é bastante coisa. Não foi Sim, pouco. ele não seguiu as ordens do partido. Mais ou menos para vocês entenderem isso. E aí a gente fez as defesas, né? Eu filiei, e a minha família e seguidores, amigos nossos, sabe, filiaram e amigos foram filiando os outros. Chegamos a 243 filiados. Montar um diretório, a gente montar uma chapa para nós e concorrermos uma presidência do partido ou fazer parte de um diretório para a gente ter força, porque estava sem força. Era a ilha no oceano, né? O humano era uma pontinho, uma areinha no deserto. E eu fui e me preparei. Entrou uma impugnação contra os meus filiados. Entendeste? Aí a gente brigou bastante, Tu filiou esse monte de gente e entraram com a impugnação dos teus filiados. Entraram com a impugnação. Aí eu fiz a defesa aqui, levei pro Milton Cava, o advogado do MDB, lá na Rua da Praia, em Porto Alegre, né? Rua dos Andradas, e abrimos uma defesa, um processo, dentro do processo, nos defendendo, né? Por que estava. E foi liberado de novo. Mas aí veio uma ordem da estadual, do presidente da estadual, que só após a eleição poderia entrar os filiados no partido. Aí após a eleição não teria como ter meu diretório, entendeu? Não teria como eu ter apoiadores no número suficiente. E aí o processo correndo de expulsão, né? Aí acabava não dando tempo de eu me defender e continuar segurando a minha cadeira no partido, né? Partido da família, partido da minha mãe, do meu tio, da minha esposa, da minha irmã, da nossa família. Sim. Tá, mas é o seguinte, o MDB até ali, ele... eu lembro de fofocas, de rumores da época, é o seguinte, se tu continuasse no MDB e ainda não tivesse sido expulso, tu não ia aceitar teu nome para vereador. Isso aconteceu mesmo? Não, aí foi diferente um pouquinho. O Nelsinho teve eleição daí, né? O Renato Dilma, meu cunhado, se elegeu presidente do partido. O Renato foi num dia de sessão, numa segunda-feira lá em casa, tava minha esposa e minha sogra lá e meu filho, e ele encostou o carro na calçada e a Elisiane veio na calçada e conversou com ele. Ali ele conversa e diz, olha, vai ter que sair do partido, vai ter que achar um partido para ele. Aí ela até rebateu, né, com ele estava junto com a minha irmã, e ele rebateu dizendo que não tem como, o Mano não vai concorrer, a executiva não vai entrar a convenção, não vai aceitar o nome dele. Aí eu disse, mas ele é vereadora? Ainda a Lisiane perguntou para ele, disse, não, mano, quem decide é a convenção, na convenção decide se o nome dele é aceito ou não. Então ele vai ter que sair. Então ele não me expulsou, mas ele induziu, tem que ou tu sai ou tu não concorre mais a vereador. Ele foi lá na tua casa avisar que se tu ficasse, tu não ia passar na convenção. Quem olha não tem noção do que aconteceu, sabe? Mas se eu não saísse do MDB, quando trocou o presidente, disse que teria que começar um processo novo para chegar. Só o seguinte, muita gente acha que tu pediu para sair do MDB, tá? Ou seja, tu foi induzido, convidado, então, pelo que eu estou entendendo, tu foi convidado a... Ou eu saía ou não concorreria para a reeleição. Não concorrer, ou seja, te pressionaram a não concorrer. Tá entendendo? Não precisou seguir o processo, só simplesmente o Renato avisou, ou ele sai e migra para outro, ou a executiva não, na convenção não passa o nome dele. Não passa o nome. Bom, e aí tu não quis correr o risco? A gente foi convidado na época por vários partidos diversos, partidos muito carinho mesmo. Até o PT me convidou, PDT, PTB, partidos queridos mesmo, que a gente quer muito bem em Camaquã por pessoas queridas. Paulinho Bicicleta me convidou na época para o Republicanos. O Progressista, um partido que sempre fiz parte, sempre trabalhei junto com o João Carlos, tenho orgulho de ter feito parte do governo com eles e com o Molon, sempre parceiro também. O Democratas também. E aí a gente começou a fazer várias contas, umas matemáticas, né? Sabe? Sim. De o que é forte, o que é chance, como que ficaria no cenário o nosso nome, e aceitamos ir para o Democrata. Sou muito grato ao FUV, à família Democrata. Deixa eu fazer uma conjuntura aqui matemática, só uma coisa seguinte. Será que o ódio político é tão maior do que o bem do partido? Porque te convidaram a sair do MDB, entendeu? Tu te reelegeu no outro partido e o MDB encolheu. Perdeu uma cadeira.
Ou seja, deram tiro no pé? Ô, tchê, como é que eu vou tentar colocar para vocês que estão me ouvindo também? O sistema do PSDB, trabalhar, a gente vê, eles trabalham, são organizados para o lado deles, eles cuidam do assado da brasa deles, entendeste? Eles cuidam do lado deles. O MDB terminou atrapalhando vários partidos, né? O PTB meio que se destruturou uma certa época, muitos saíram, hoje até alguns voltaram para o PDT. O PTB também foi um partido que não ficou muito forte, não botou nenhum vereador. Qual é outro partido que vocês possam me ajudar a citar aqui, sabe? O MDB, olha o MDB como é que tá. Hoje o vice-prefeito, que era MDB, que pediram a minha saída, o pai dele, hoje está lá no PSDB. PSDB. E hoje ele é vice-prefeito porque um dos nomes para ser indicado era o meu deputado que indicava o nome dele para ir para a agricultura. E a pedido da minha mãe foi escolhido a decisão que estava em cima entre dois para ele ser secretário de agricultura, que deu o nome hoje para ele ser vice-prefeito. Mano, aí veio a segunda, por exemplo, aí passou isso, tu entrou pro DEM e foi concorrer, tá? Foi concorrer pelo Democratas. E aí o seguinte, veio a eleição nova, entendeu? Veio a nova eleição e aí novamente a família Dilma coloca um concorrente na família para concorrer contigo, que foi a irmã do Abner, né? A sobrinha, né? Aí é bem difícil falar. Aí já mexe na parte da minha mãe, sabe, que machucou bastante. A minha mãe foi morar com a Tailine em Porto Alegre quando ela foi fazer faculdade. Ela foi cursar Direito, né? Se formou, ela é formada em Direito hoje. Uhum. E a mãe foi com ela. Eles foram morar lá na Orfanatrof, em Porto Alegre, em frente à TV Manchete, a Uniriter ali. Ela ganhou um estágio no Tribunal de Contas para poder pagar os estudos dela. E a mãe foi morar com ela no terceiro andar no apartamento, nos blocos que tem na Orfanatrof lá em cima. E a mãe vivia tipo numa gaiola durante mais de 5 anos. Passou dos 5 anos morando junto. A Tailine trabalhava de manhã, o dia inteiro no tribunal, né? Voltava à tardinha, ia para a faculdade, chegava passado das 11. Então a mãe mais ficava sozinha, orando e falando com Deus. Ela era muito religiosa, né? Muito cristã, e graças a Deus também me ensinou bastante. E a mãe viveu essa época toda dentro de uma gaiola para mim. Eu não tenho vergonha, medo de dizer, sabe? Mas ela fez um sacrifício para minha sobrinha. E isso eu acho que ela ficou muito triste quando a Tailine resolveu vir concorrer, depois que ela se formou em Direito. A Tailine já tinha residência fixa em Camaquã há mais de 1 ano, porque senão não teria como vir. Sim. Então ela já tinha planos de vir concorrer contra mim. E a mãe estava já meio adoecida, né? Ela já estava com problema de saúde grave, ela estava com câncer de linfomas, e ela não conseguia reagir, ela estava com anemia muito profunda e não tinha como ela reagir. Era muita decepção, eu acho. A gente via onde que machucou bastante, que eu fiquei muito triste pela atitude, né? A mãe não aceitou isso e veio a falecer, né? Que então ela não aceitou a atitude no caso. Eu acho que ela ficou muito triste, muito magoada com o que aconteceu. Ela no caso ali, ela concorreu, eu não me lembro, ela concorreu pelo MDB, não, pelo MDB, né? Concorreu pelo MDB. Pois é, e aí no fim era para tentar tirar voto teu na família? O que eu vou te dizer, Alessandro? Queira ou não queira, não é tirar queira ou não queira. Queira ou não queira, reparte voto, né? Tu sabe que, não digo que reparte bem assim, mas algum voto sempre tira, né? É que não vem ao caso se tirou voto ou deixou de tirar. Eu fiquei muito triste, sabe? Porque eu não esperava dela, sabe? E ela é a segunda filha, a mãe criou ela desde pequena, entendeu? E a mãe sempre... Sabe que o mandato eu tinha, ela queria, sabe, o respeito por a gente. Só que é muito humilde sempre, ela acha que... Pelo que tu está me dizendo, se eu entendi certo, me corrija se eu estiver errado, a tua mãe ficou sentida no caso dela vir se candidatar porque... O filho é vereador em Camaquã e está concorrendo para a reeleição. E aí a pessoa que ela cuidou, que ela tratou bem, vem concorrer contra o filho dela depois, entendeste? E não dá nem para falar. Bom. Tchê, aí é o seguinte, uma vez então o Abner concorreu contra ti, outra vez a Tailine, né? Isso. Tailine concorreu contra ti, entendeu? Que uma disputa de votos aí na família aí, mas nos 2 casos tu
te reelegeu igual, né? Aumentou, graças a Deus. Uma das coisas que a gente ainda já vai falar, não vai dar para falar nesse bloco, mas a gente vai falar de futuro. E nesse futuro a gente sabe dessas tuas pretensões que tu tem a uma candidatura, entendeu? A deputado. Também agora tem algo novo, né? Que é essa fusão do DEM, né, com outro partido aí. Sim. E que, não sei se eu estou correto, depois tu vai me dizer isso aí, se eu acho que tu fica liberado para te escolher ir para outro partido com essa fusão. E aí nós vamos falar desse futuro. E nesse futuro aí também entra o fato também que, mais uma vez, pode ter um confronto de família em termos de voto. Falo em questão de concorrer à mesma base eleitoral, tá? Porque eu vi isso, e aí é onde que a gente vai falar no próximo bloco, foi que o deputado João Osório, teu tio, ele abriu preferência por uma candidatura tua, né? Não preferência, eu sou o sobrinho dele. Hã? Não é preferência, a gente é sobrinho dele, a gente trabalhou... Tá, mas tudo bem, mas ele abriu o apoio a uma candidatura tua. Não, ele pediu para a família apoio, entendeu? Mas apoio para uma candidatura tua. Pois é. Então a gente vai falar isso no próximo bloco aí, que é o último bloco de encerramento. Aí nós vamos falar com o Mano Martins sobre esse futuro dele na política, se ele vai continuar no partido que ele está, que agora vai ter uma fusão, vai ser aliança, né? Não? Aliança, né? Aliança, não, União pelo Brasil, né? União pelo Brasil, ele tem vai deixar de existir o DEM e se ele vai continuar no partido ou não, e também se ele vir ser a candidato a deputado, ele novamente se pecha com alguém da família que também na disputa por votos. Então daqui a pouco a gente volta. Olá pessoal, aqui é o Elisandro Sperbi e eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, Ideia TV Web. Também para acompanharem o podcast dos Bastidores da Política, onde eu entrevisto pessoas que fazem ou fizeram parte da história política de Camaquã e região. Entrevistas sempre com opinião, curiosidades e fatos que ficaram escondidinhos nos bastidores da política. Venha para a Ideia TV, aqui a gente se conecta com você. Estamos de volta para mais um bloco, o bloco de encerramento que é esse podcast, que hoje meu convidado, Mano Martins. Mano, nós acabamos o outro bloco e começamos, que a gente vamos falar sobre futuro. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: tem essa fusão do DEM com outro partido que muda um pouco a ideologia do partido. Isso te libera tu escolher entre ficar no partido, nesse novo partido, ou ir para outro partido? Sim. Foi o que foi passado para nós. A gente pode escolher agora. Vai ter nessa fusão aí, vai ser extinto o Partido do Democratas, então vai poder escolher um novo rumo. E assim vai ser para nós. A gente tem vários convites, tá? A gente está conversando bastante, e o próprio Democratas, que é o meu partido, o Dr. Fulvio, já conversamos muito, tivemos uma reunião, acho que 1 mês e meio atrás, sabe? E tem a possibilidade também de continuar junto, nós irmos todos para o PL. E também o próprio Progressista é um partido que é meu parceiro, a gente tem conversado bastante. Conversamos também com Podemos, conversamos ontem, até tive uma reunião com eles, uma reunião bem legal, um convite, um carinho muito grande que o Dionei, o Gilberto ali, o Dr. Godinho participaram da reunião com nós. Então a gente fica muito feliz dos convites que vêm. A gente está decidindo ainda o que seria... Um passarinho me contou, não posso contar que é o passarinho, mas um passarinho me contou que tu também teve o convite dos Morais aí, né? Não sei se é verdade. Não é o convite, tem uma reunião sendo marcada, uma agenda marcada com eles para a gente sentar com... eu sabia que também com o Marcelo para conversar. Tinha
alguma coisa assim. Bom, vamos lá. Bom, então tu fica livre para ir para um partido. Se tu ir para se manter no partido aí junto com o Fúvio, provavelmente aqui esse novo partido, essa nova fusão, não arrisca esse partido entrar a ser base do governo? É o que tudo indica, né? Que, vamos supor, o Maranata e o Guaspari fazem parte desse PL hoje. A partir do momento que fundir, a gente tem que ver ou a gente migrar para lá, a gente tem que ver como que vai ficar. Se vai vir da estadual, para a gente montar um novo diretório, como é que vai ser, mas aí o Fúvio está administrando aí, isso. Aí, por exemplo, o governo te adora e tu... Imagina só. Se tu ficasse, tu seria na base do governo. Então, não sei qual vai ser a tua decisão, mas eu imagino, não precisa nem dizer se não quiser, até porque eu acho que é muito cedo para te bater martelo, mas eu acho que tu não vai ficar no partido para te não correr esses riscos que aconteceu, tá? Tem muito respeito pelo Fúvio, pela turma, pela família que nós nos tratamos democratas, mas a gente tem que ver também um futuro político aí que vem se desenhando para a gente, né? Então a gente tem que ver o que fica melhor, o que a gente consegue. Eu acho que tu fica esnucado, fica numa saia justa se a fusão vai para um partido da base do governo, um governo que te persegue, vão te aprontar ali na frente, né? Vão te esnucar, e aí é complicado. Bom, aí é questão de sobrevivência também na política, né? Bom, se tu optar por um partido que te deixe ir a concorrer a deputado. Não é questão de deixar ir, né? Tem que ver se tem apoio, às vezes se naquele partido vale a pena naquele momento ou não. Mas vamos lá. Vamos dizer assim, tu vai concorrer a deputado estadual. Me diz aí quais as convicções que tu tem força para concorrer a deputado estadual. Elisandro, numa pré-candidatura, né, a deputado estadual, foi aberto no dia 9 de abril, no aniversário de 80 anos do tio, João Osório, lá em Xangri-Lá, na casa dele de praia. A gente foi na sexta-feira, no dia 8, eu e a minha família, e no dia 9, no sábado, por volta de 11h15, chegou a família da minha irmã daí. Renato Dima, a Ângela, minha irmã, o Abner, a Fabíola, os filhos deles, e a Tailine, uns minutos depois, chegou com o Daniel e a Renata. Estava a minha tia Silvina, irmã da minha mãe do João Osório, a minha tia Vita também, irmã deles. A Kátia, que trabalha hoje com Sebastião Melo, na prefeitura em Porto Alegre, na capital. E mais alguns que visitavam da família ali, netos. E o tio, antes de eu servir a carne, que a gente estava cuidando da churrasqueira ali, antes de eu servir a carne, o tio chama a atenção e pede para falar. Ele sempre gosta de falar um pouquinho, né? Nosso líder, né, de família. A gente admira muito ele. E o tio disse que queria a palavra. Daí levantou e disse, mano, só um pouquinho aí. Se levantou ali e pediu, olha, eu quero fazer um pedido para a família aqui. E a minha esposa estava lá fazendo a salada com a Kátia, ele chamou as duas de lá, e elas vieram, aí ele disse, olha, eu quero pedir para a família aqui, o mano vai pré-candidato a deputado, vou pedir o apoio de vocês, pro mano nessa candidatura, nessa caminhada dele. E eu achei lindo dele, entendeu? Lindo mesmo, porque ele sabe que Renato é lá do MDB, Abner tá lá no PSDB, sabe? Mas ele foi meio que como um líder, como quem criou o Renato, vamos supor assim, quem deu um suporte que o Renato foi ser conhecido na política foi para minha família, a própria família do João Osório, que é o tio, quando a gente chamou ele para trabalhar, como eu contei no início. Aquilo ficou muito lindo. Eu me surpreendi, porque o Renato retrucou, o Renato foi e disse, não, João, tem tempo, né? Para o tio João não dar a palavra para mim ali, eu fiquei estranhei isso, mas que falta de respeito do Renato, né? Vamos supor que ele pensa, né? Não foi oferecido nada para ele, tá fazendo um pedido, se ele não quer, pego, mas ele queria. Aí o tio disse, não senhor, é sim, vamos dar uma mão pro mano, nosso vereador que nos representa em Camaquã, que está fazendo um ótimo trabalho lá, vamos atrás da minha cadeira. Vamos lá, vamos dar uma mão pro mano. Aí o Renato falou de novo, né? Disse, João, mas tem o Edson Brum, o Renato, funcionário do Edson ainda ali. O tio disse, não, o Edson acho que não vai mais, mas teu cunhado aqui é o que vai representar, vamos seguir, vamos lá, vamos dar uma...
Então ele abriu na frente da família todo o apoio e pediu o apoio. Ele não só abriu, pediu. Isso dia 9 de abril, no dia dos 80 anos dele, do aniversário, comemorando lá. A gente acabou vindo embora. Acho que não sei se deu um mês depois, o Fúvio foi numa meio de comunicação nosso aqui. No Clique ele falou que e lá no Clique lançou. Nós temos um pré-candidato a deputado, o vereador Mano Martins, apoio do tio dele, João Osório, já nos comunicou. Vai ser pré-candidato. A nossa região vai ser um representante hoje, como o Mano Martins, pré-candidato a deputado. Não me falou o Fúvio, né? Eu só tinha comentado com ele o episódio que aconteceu. E a minha surpresa é que mais adiante vem lançar a candidatura do Abner para candidato também a deputado. Aí aquilo foi um susto, dá um baque na gente, sabe? Porque, eu já passei uma eleição para vereador na primeira, passo a segunda na minha reeleição com a sobrinha. Eu acho que, sei lá, parece que esse cara concorrer a porteiro de cemitério, parece que vão ir lá, parece concorrer a síndico de prédio, não tá muito chato, sabe? De ver isso. E sem falar a tristeza, a mágoa que a gente já ficou, tem que ver os episódios, né? Então, ficou uma coisa meio chata. E junto com vem esse episódio de CPI contra mim, entendeu? Ao mesmo tempo me vem... Assim, eu vou te dizer como eu enxergo isso, tá? Primeiro o seguinte, mais uma vez, provavelmente, se tu for candidato, tu vai te pechar com alguém dos teus sobrinhos aí em candidatura. Até agora, todas tu levou a melhor quando concorreu, né? Nas duas, pelo menos. Eu até entendo que esse negócio de família entendi que o Renato só foi alguma coisa, os Dilma foram alguma coisa na política, foi através dessa entrada desse convite lá do teu tio, do João Osório, entendeu? Foi a porta de entrada para eles, né? Mas vamos fazer uma coisa assim, muito simples. Vamos imaginar que é o seguinte, é a família dele, é o filho dele, lá o Renato, ele acha que tem que ir, e não queira, é um direito deles, se eles não estão cumprindo o apoio que foi dado lá atrás para ele, e está passando por cima de alguma coisa da família, é outra história. Mas vamos respeitar que ele tem o direito de optar por lançar o filho dele. Tá. Mas agora o seguinte, sabe que eu sei bastante coisa de bastidores de política, né, que eu cato as informações. Muitas coisas me vieram foi de que um dos fatos do Abner ser o candidato era por saber que tu ia ser candidato, entendeu? E por o prefeito Ivo não ser muito teu fã, seria uma maneira de te atrapalhar. Isso chegou de várias maneiras para mim, entendeu? Quando eu falo isso, eu vou deixar claro porque quando bastidores, o que a Rádio Corredor fala, não se tem prova, mas é o burburinho que tem, que muito da insistência do prefeito para que o Abner fosse candidato era para te atrapalhar, entendeu? Então, isso tu acha que dentro da família o Abner teria mais força que tu? Elisandro, a minha mãe estendia a cama do albergue lá do tio, da casa Maria da Conceição, o nome da minha avó. A minha mãe cuidava da Associação de Amparo ao Homem do Interior. Eu buscava pessoal na rodoviária, 5 da manhã, de todo o estado do Rio Grande do Sul. O João Osório está vivo. Abriu apoio ao Mano, sobrinho dele. Afilhado, ele é meu padrinho de casamento. Então, a gente tem ele vivo, a gente tem um município de Camaquã, que é a terra natal dele, e tem Frederico Westphalen, onde ele migrou, ficou muito tempo, foi um grande empresário de Frederico. E ele só perdia para os Zambiase, cara. Eles faziam uma montanha de voto. Então a gente tem ex-prefeitos, ex-vereadores que hoje são prefeitos, tem muita liderança que um telefonema, sabe, eu não sei como te explicar, eu acho que não precisa nem desenhar para vocês entenderem. Eu tendo o meu alicerce, que for Camaquã, minha região, aqui é meu alicerce. Se o meu alicerce me ajudar aqui, eu tenho certeza que a gente vai mais longe lá. Então, eu não tenho dúvida que eu não vou fazer feio para a comunidade camaquense nem para o estado do Rio Grande do Sul. Eu não vou fazer feio. A gente vai em busca de um espaço... Com toda essa tua estrada aí, primeiro tu tem muito mais estrada do que o teu sobrinho.
porque teu sobrinho apareceu para o cenário político recentemente. Tu já tem bastante estrada. E tu pegou no pesado, fazendo todo esse trabalho que foi feito há anos em Porto Alegre, ele não pegou no pesado. Ou seja, eu acho que essa bagagem tem um diferencial muito grande de vocês. Entendeu? Tu acha que... Aí eu vou conjurar. Tu acha que ele é o candidato mesmo? Eu ainda suspeito que não. O que eu vou... Eu não posso ficar tirando para a comunidade o que pode e o que não pode. Eu não posso. Eu sei que se tudo se concretizar, a gente está procurando um apoio de um deputado federal, a gente quer ser o João Osório em Camaquã e quer um Mendes Ribeiro em Camaquã de novo. O Mendes se foi, o João Osório se aposentou, e Camaquã ficou carente, ausente. Então eu vou, se concretizar minha pré-campanha para deputado, eu vou atrás de um apoio federal para trazer um Mendes Ribeiro para Camaquã. É esse o objetivo do vereador Mano. Eu não vou aqui para me aparecer, eu já convidei outras pessoas, o próprio pai dele, há um tempo atrás, para tentar ir atrás dos votos do tio, e ele não quis. Por que vai querer que o filho vá junto comigo agora? É isso que eu e minha família não conseguimos entender. É muito difícil lidar com isso. Isso abala a estrutura, abala o emocional. Nós estamos meio... O clima não é muito bom dentro de casa, assim, por a gente estar todo mundo meio sentimental. Já vem acontecendo desde a exoneração da Lisiane, que foi injustiça com ela, uma guria competente. A gente sabe, todo mundo conhece Camaquã, mas não para, isso continua, eles não param. E agora está aqui, eu quero falar de mim. Deixa eu te dizer uma coisa, assim, que eu já te conheço há algum tempo. Tu é um cara, como é que eu vou te dizer assim, que tá na política, mas tu não tem como é que eu vou te dizer, tu não tem aquele viés do político, tu é muito emocional. Mas a gente trabalha pela comunidade, tu tem que sentir eles, né? E a gente sente eles. Acho que sempre foi assim a forma que a gente viu. Eu conversei com um amigo ali de você, sabe? E eu me identifiquei tão bem com ele, que é legítimo político que eu fui criado, com o João, com o tio, com o Mendes, jogando canastra lá na praia, que foi o Kovac, cara. Eu tirei o chapéu, entendeu? A gente viu o que é ele, aquele cara que tu tá falando que eu sou. Eu consegui enxergar isso nele, enxerguei no João Osório, enxerguei... Tá falando Covatão. Covatão. Vocês têm um baita de um parceiro hoje dentro do Progressista com vocês. Aquele homem é... Tá, o Covatão. E a Silvana também, nossa secretária de deputado. A família Kovac tem estrada aí. Sim. Mas, mano, deixa eu te fazer uma coisa. Cara, tu já foi colocado pra comissão de ética por uma besteira, olha, sem razão, te colocaram na comissão de ética por perseguição. Aí nós temos 15 vereadores. 15 vereadores. Aí, desses 15 vereadores, o José da Canarana, o que gerou aquela CPI que é vice-presidente do PSDB em Seu Pois Grande. é, José da Canarana, que é PSDB, o cara que foi junto com ele lá é PSDB, bom, todo mundo PSDB. Escolheram justamente tu que tem ranço, ou seja, que o governo tem ranço contigo para ir na tua casa. Entendeu? Isso não te gerou armação? Tu não desconfiou quando o cara bateu lá na tua porta lá? Não. Cara, eu sou um representante do povo, eu sou um vereador do município de Camaquã, eu sou um fiscal. Se uma pessoa diz que quer te contar, te explicar como que é, o que faz, o que vai ser, tu não tem como tu não ouvir. Eu não posso me negar, eu não posso me dar esse direito, ainda mais sendo convidado por uma pessoa que trabalha, queira ou não, ele trabalha numa emissora aí, que nem o Jefferson Ismael, esse aí que foi no aniversário da Tailine. Uhum. No aniversário dela, ele diz pra mim, tu não se importa de conversar com o senhor José, ele chama ele de Zé, né? Eu disse, não sei nem quem é, não conheço. Ele disse, não, mas eu levo, eu converso com ele, tu recebe ele. Ué, por que não, cara? Isso não tem nada a ver, eu estou aqui pra isso. Foi simples isso, não tem nada de errado nisso, não vai ter nada de errado, eu não sou louco de escolher pessoas para conversar. Tá, mas eu só vou dizer uma coisa. O Zé disse que tinha áudios e vídeos gravados. Eu tô até hoje esperando, não falei, não me manifestei. Sei, mas eu estou dizendo o seguinte, agora, esperando o áudio e vídeo.
se tu me permitir, eu vou contar um negócio de bastidores para a galera aqui, o seguinte. Quando eu fiquei sabendo que iria sugerir, o Zé ia falar que era o nome do Mano Martins, eu liguei para ti, mano, os caras estão dizendo que tem um áudio gravado que o cara teve na tua casa, e eu lembro que tu me confirmou, não, ele realmente teve aqui na minha casa, mas o que que tem? Não, os caras dizem que tem um áudio, e eu lembro que tu me disse, com essas palavras tu me disse, Sandro, tomara que ele tenha gravado tudo que conversou comigo, porque se ele gravou, não tem nada demais. Ele me contou, entendeu? Não tem, dele, eu ouvi, não tem nada demais, então quero que tenha o áudio. Bom, se existiu o áudio, a CPI não quis esse áudio. Agora, não quis por quê? Porque o áudio te inocentava? Não quis. O que deixa a gente preocupado? Porque eu sou vereador dali. Os mesmos dois que estão me investigando na CPI entraram contra mim. Um foi o relator, por quebra de decoro, por eu falar a palavra hipocrisia. Que, aliás, fez certo, né? Porque eles foram hipócritas naquele dia mesmo. Tá entendendo? Mas, então, os mesmos que hoje estão abrindo uma CPI contra mim. A comunidade, eu acho que não pode, tem que enxergar, né? Tem coisa errada ali. É anormal, isso aí já está desenhado, todo mundo pode enxergar, sempre parte de quem? Não, e veja o seguinte, né? Eu agora fiquei na seguinte dúvida. Se eles não quiseram o áudio porque sabe que o áudio existe, porque ele poderia ter te gravado, entendeu? Mas, por exemplo, se o áudio existe e não interessa, porque, segundo eu vi o relatório dito lá na segunda-feira passada, que vão mandar para a comissão de ética, simplesmente vão usar aquele trecho que ele diz que o vereador é o Mano Martins, onde ele esteve na casa. Mas eles só queriam, acho, pelo que dá para ver, citar um nome. Sim, tem outro eu vou mandar para a comissão de ética. E aí tem um detalhe, a comissão de ética não vai pegar esse ano, isso vai ser ano que vem, que não se sabe que é a composição. Pode pegar o que eles quiserem, eu não fiz nada de errado. Não, tudo bem, mas a ideia... Eu não pedi nada para ninguém. A ideia é que eu sempre... Se alguém dentro de Camaquã que estiver me ouvindo quiser me dizer, o Mano me pediu tal coisa, vem aqui, pode vir se apresentar, eu não peço nada para ninguém. Eu vivo do meu salário, eu vivo trabalhando. Antes de ser vereador, eu sou pedreiro, trabalho, antes também de servidor da prefeitura. Não peço nada para ninguém, uso o meu dinheiro para sustentar minha família, e a minha família, minha esposa também ajuda, nós nos sustentamos. Mas é o seguinte, eu lembro, teu advogado não pediu que os áudios? Pediu. E por que não mandou os áudios? Mas o primeiro ato da CPI, agora como encerrou a CPI, eu vou dizer, o primeiro ato da CPI é pedir áudios e vídeos que foi citado, e a CPI foi montada em cima de áudios e vídeos. Mas não pediram, inclusive os membros da CPI foram denunciados. Não comigo. Falta de respeito com a comunidade de não apresentar o áudio e vídeo. Não estou nem dizendo por mim, a CPI tem que fazer o trabalho dela, mas apresenta os áudios e vídeos que foi citado. Meus filhos estão esperando para ouvir esses áudios e vídeos. Vocês estão me entendendo? Mas eu vou te dizer uma coisa, não vai ficar assim no amor não, porque a CPI foi denunciada, os membros da CPI foram denunciados, eles não pediram esses áudios e alguém vai dar explicação na justiça disso aí. Peço perdão para a comunidade camaquense, entendeu? De vocês estarem entre eleitores meus que às vezes ficam preocupados, mas não se preocupem, eu não pedi nada para ninguém, eu não peço nada para ninguém, eu honro vocês e vou continuar honrando. E vou honrar quem me ajudou a chegar lá. Eu nunca vou desonrar João Osório, que fez vídeo para mim, eu nunca vou desonrar minha mãe, não vou desonrar meus amigos, meus parceiros, cabos eleitorais que me apoiaram de graça. De graça, eu tenho uma união tão grande, então... Eu tô bem. Mano, vamos torcer que os áudios venham à tona, né? Mas não veio, eu acho que não. Se é que ele existe, eu acho que não veio porque não interessava o conteúdo deles. Também tô curioso. Eu acho que não interessava, né? Porque eu queria, né? Entendeu? Porque eu vou dizer uma coisa, se os caras te perseguem e querem te matar, mostra o áudio e te mata. Se não mostrar é porque não tem ou porque diz, o que tem nele não. Pode ter, rapidinho, eu acho que quer encerrar, tá aqui, ó, meu aparelho celular tá aqui. Todos os smartphones ou iPhones têm o gravador, ou baixa o aplicativo no gravador. Pode chegar e gravar, bota aqui. Se ele fez isso, pode, só apresenta e me diz onde é que eu peço alguma coisa para esse louco. Eu chamo de louco, porque ele vinha fazer isso comigo, porque
Um vice-presidente do PSDB em Cerro Grande vir para Camaquã na minha casa e dizer que eu vou pedir para votar. Se eles têm 8 votos, a troco de... Vocês entendem? Eles têm 8 votos, não precisa me pagar para votar em nada. Mano, então, tá estourando o nosso tempo aqui, ó. Cara, seguinte, eu queria que agora assim, usasse esse último minuto aí para dar o teu recado, porque já estourou o nosso tempo aqui, dar o recado aí para a população, se tu quer deixar alguma coisa dita, quer fazer as tuas considerações finais, fica à vontade. Eu quero agradecer o espaço aqui que tu nos proporcionou, quero dizer para a comunidade camaquense, pode confiar no vereador, vocês eleitores do Mano, vocês admiradores, eleitores dos meus colegas 15, confiem, a gente não foi envergonhar e não vai envergonhar vocês. Ainda vou dar notícia para vocês aí de meu futuro na política, se a gente vai ser pré-candidato a deputado, se a gente vai atrás da cadeira do tio. Vocês vão ficar sabendo, a gente está trabalhando, a gente está vendo a pessoa certa para trabalhar com nós, se assim acontecer no futuro, para nós termos de volta o sangue do João Osório, a família do João Osório representando essa cidade, e com um deputado federal de nome, trabalhador, honrado, que nem Mendes foi. Isso eu aprendi muito lá, muito, todos os finais de anos e durante o decorrer do verão. Mendes era da casa, era da família, a gente jogou muita canastra, perdi bastante também para eles, jogavam muito, e eu quero aquilo de volta, eu quero aquilo para Camaquã, e eu vou atrás disso. Então tá, mano. Se Deus quiser vai dar. Vai dar certo, se Deus quiser. Pessoal, agradeço vocês acompanharem esse programa. Até um próximo podcast dos Bastidores da Política. Um abraço.